Fala time, para quem não me conhece eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo falaremos sobre a rodada de terça-feira, dia 21 de março, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Você que chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, já se inscreve no canal. Quem está com a gente há mais tempo, o time dá aquela moral, dá o likezão, é de graça e ajuda pra caramba. Agora, sem mais enrolação, você já sabe, solta a vinheta! Time, terça-feira chegando, ainda uma rodada mais magra, data FIFA na área, quinta, sexta-feira, se não me falha a memória, temos jogos de Eurocopa, tá legal? Aí vamos ter uns jogos aí maiores, né? Por enquanto, os principais campeonatos paralisados em virtude da data FIFA. Mas, mesmo assim, a gente separou aqui algumas partidas que podem ser interessantes para se operar na terça-feira. Vamos às análises? Mas antes, lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única, exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Porém, se fizer sentido para você, estamos juntos. Liga dos Campeões, Champions League feminina, quartas de final, Bayern de Munique da Alemanha versus Arsenal da Inglaterra. Lembrando, campeonato feminino, tá legal? Olhando o time do Bayern, eu tenho aqui 5 jogos com uma baita tendência de vitórias. 5 vitórias. Olhando o mercado de gols, é uma máquina de gols, né? Parece o time masculino, faz gol pra caramba. 4-0, 2-1, 2-0, 2-0, 3-1. O Arsenal jogando fora, dos 5 últimos jogos, oscila. São 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Mercado de gols também vem muito forte. Mais de 1 gol e meio, 4 de 5. Time, para essa partida eu vejo 2 alternativas, tá? Quem quiser operar em mercado de gols, a gente tem o mais de 1 gol e meio com uma odd de 1,20, 1,21. Para montar numa dupla, acho sim uma boa alternativa. E o Bayern vem numa tendência muito forte. Pega o Arsenal, que é uma boa equipe, porém eu vejo sim um leve favoritismo para a equipe alemã. Tem uma odd de 2.10, 2.02. Dá para pensar em Bayern empate anula ou mesmo uma dupla hipótese para o Bayern, tá legal? 16h45, Inglaterra, terceira divisão, tá legal? Accrington versus Plymouth. Plymouth na segunda posição, pega o Accrington, 21ª posição dentro de zona de rebaixamento. Rapidamente puxando a race aqui das equipes, o time da casa oscila, 5 jogos, 3 derrotas, 2 vitórias. Mercado de gols, mais de 1 gol e meio, 3 de 5. Plymouth, jogando como visitante, também oscila. 5 jogos, 3 derrotas, 1 vitória, 1 empate. Falando de mercado de gols, mais de 1 gol e meio, 4 de 5. Time, aqui eu tenho o Plymouth, que vem na segunda posição e pega um time que mesmo jogando em casa, está dentro de zona de rebaixamento. Então acho que a gente pode sim pensar em alguma coisa a favor do Plymouth, tá legal? Até porque a gente tem uma odd em pré-live de 1.96, 1.89, então dá para pensar em Plymouth, empate anula, tá legal? É uma alternativa. Mercado de gols, mais de 1 gol e meio, odd de 1,29, também acho que pode ser um caminho. De repente pega essa odd e monta aí numa duplinha, tá legal? 17 horas, voltando aqui para a Champions League feminina, eu tenho o time da Roma contra o Barcelona. Esse time do Barcelona é bom pra caramba. A race da Roma jogando em casa, 5 jogos, 5 vitórias. Baita tendência de vitórias. Mercado de gols muito forte. Mais de 1 gol e meio, mais de 2 gols asiáticos, 5 de 5, tá legal? Barcelona jogando como visitante, como eu falei, é um time de muito respeito, é um time que joga muita bola. 5 jogos, 5 vitórias, mesmo jogando fora de casa, tá legal? E puxando aqui mercado de gols, é um time que geralmente atropela. Mais de 1 gol e meio, mais de 2 gols asiáticos, bate com facilidade. Olha os placares, 4-0, 4-0, 4-0, 6-0, 3-0. É pancadaria de gols, tá legal? Time, aqui eu vejo 2 alternativas, tá? Mercado de gols, muito quente para os dois lados, altíssima probabilidade. A odd não é tão alta. O mais de 1 gol e meio, mais de 1,75, 2 gols asiáticos, acho sim que pode ser explorado, talvez na composição de um bilhete, para subir um pouquinho a odd. E olhando time por time, o time do Barça é mais forte, tá? Mesmo fora de casa, acho que tem totais condições de vencer. O problema é a odd, uma odd de 1.11, é uma odd baixinha, o mercado sabe da capacidade do time catalão, tá legal? E aqui
dá para pegar também alguma coisa a favor do Barça. Então vamos de vitória do Barcelona em um jogo com mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. 19 horas, tem aqui Campeonato Paulista Série 2, A2, né? Segunda divisão. Ponte Preta versus Comercial. Primeira partida 1-1 na casa do Comercial. Agora o jogo é na casa da Ponte, tá legal? Olhando a race da Ponte Preta, que aliás fez um baita campeonato, dos 5 últimos jogos, venceu 3 e empatou 2. Não perdeu nenhuma partida. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 5 de 5. Comercial jogando fora, oscila um pouquinho. 5 jogos, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5. Time, aqui eu vejo 2 alternativas, tá? A Ponte jogando em casa é favorita. Em pré-live, uma entrada mais conservadora, até porque a odd é de 1,65, 1,62, é Ponte Preta, empate anula, tá legal? Acho que a Ponte não perde. Quem quiser operar em mercado de gols, esse mais de 1,5 gol, odd de 1,29, também vem em boa probabilidade, tá legal? 21 horas, Campeonato Catarinense, quartas de final. Tenho aqui Criciúma versus Avaí. Primeira partida 0-0, agora o jogo é na casa do Criciúma, tá legal? Time, o que eu vejo aqui? O Criciúma agora joga a favor da sua torcida. Então sim, ele tem um leve favoritismo. E eu tenho uma odd para o Criciúma de 2,35, 2,32. E quando eu puxo a race das equipes, dos 5 últimos jogos do Criciúma em casa, ele perdeu apenas uma partida. Já o Avaí, jogando fora, tem uma baita tendência de derrotas. 5 jogos, 4 derrotas. Por esse motivo, eu vejo sim uma alternativa de buscar algo a favor do Criciúma. Talvez Criciúma empate anula ou mesmo uma dupla hipótese para o Criciúma. Se o Criciúma vencer ou der empate, na dupla hipótese você tem o seu green. Se o Avaí vencer, aí deu red, perdeu, tá legal? E trago também algumas informações complementares. Mercado de cantos, acho que pode ser uma boa pedida, até porque o Criciúma, em seus jogos, tem uma média de 11,4 cantos por partida e o Avaí 11,7. Acho um mercado interessante. Cartões, eu tenho aqui uma média de 3,6 para o Criciúma e 3,8 para o Avaí. Combinado? E para fechar, na Argentina, às 21 horas, tem aqui Vélez Sarsfield versus Central Córdoba. Olhando a tabela de classificação, o Vélez vem na 16ª colocação, pega o Central Córdoba na 21ª colocação. Puxando rapidamente a race com vocês, o Vélez em casa perdeu apenas uma partida das 5 últimas disputadas. Perdeu para o Boca, empatou 2 e venceu 2. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 3 de 5. Córdoba jogando fora dos 5 últimos jogos, apenas uma vitória, são 2 derrotas e 2 empates. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Time, aqui sem enrolar com vocês, tá? O Vélez joga em casa, perde pouco. Pega um visitante que vence pouco. Eu tenho uma odd para o Vélez de 1,70. Dá para pensar em Vélez empate anula, pega essa odd, faz um bilhetinho duplo. É um caminho. Mostrei para vocês também que mercado de gols mais de 1,5 gol pode ser sim uma boa opção. E temos uma boa odd de 1,44. Qual que é a pegada aqui? Deixa o jogo começar. 10, 15 minutos. Se esse gol não sair, essa odd que é de 1,44, ela vai para 1,50, 1,60. Se o jogo estiver com alta intensidade, agressividade, chute a gol, escanteio, dá para pegar esse mais de 1,5 gol com uma odd aí de 1,60 para cima, tá legal? Eu já falei, hoje eu falei de menos, né? Até porque a rodada é magra, tá bom, galera? Mas vamos lá, a gente montou um bilhetinho aqui, garimpamos, né? E tentamos fazer aqui um bilhete da melhor maneira possível para tentar ajudar a todos vocês. Vamos lá na Champions League, futebol feminino, tá legal? A gente vai buscar aqui uma vitória do Bayern de Munique com um empate anula, jogando contra o Arsenal. E no confronto entre Roma e Barcelona, a gente vai buscar a vitória do Barça e o jogo com mais de 1,5 gol. Se tudo isso der certo, odd de 1,73. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês, deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações e claro, né? Se você esqueceu de dar o likezão, dá o likezão, faz um comentário e compartilha o vídeo com os amigos. Time, até amanhã, fui!